Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dari. Eu sou o Renner e hoje eu tô com um tema muito bacana aqui que eu vou estar abordando qual que é o melhor solo para plantio. Esse é um tema que gera muita discussão. Em relação ao plantio, muito se busca qual é a melhor muda, qual é a melhor semente, qual o melhor método de plantio, só que a, a base, a sustentação para qualquer plantio é o solo. Então é preciso saber as características do solo, qual solo ele se adapta melhor a determinado tipo de plantio, e é o que eu vou estar buscando abordar hoje aqui nesse vídeo. Beleza? Antes de tudo, peço para que você deixe seu like, o like é muito importante, ajuda muita gente aqui a estar cada vez mais pessoas conhecendo o nosso trabalho. Além disso, se inscreva aqui no canal também, ative o sininho. Além desses vídeos que eu faço, tem nosso outro professor que é o Danilo também, que ele lança vídeos semanais. Tem as nossas lives também, então para você ficar por dentro desses vídeos, das lives, se inscrevendo no canal aqui. Beleza? Então bora lá. Descubra qual que é o melhor solo para plantio. Um solo adequado para plantio, ele tem que ser um solo que as raízes elas consigam se crescer, se desenvolver, fornecendo água, fornecendo nutrientes e fornecendo um suporte para as plantas. Tem que ser um solo com características para que a planta ela consiga se desenvolver da melhor maneira possível, que o solo ele seja um potencializador para um bom desenvolvimento da planta, ou seja, ele tem que ter uma textura adequada, a parte nutricional do solo tem que ter uma questão nutricional adequada. É aqueles três pontos chaves, né? Tem que ter uma química adequada, tem que ter uma física e tem que ter um sistema biológico adequado também. Então, um solo adequado ele é fundamental para o sucesso da agricultura e também para o plantio de forma geral. E um solo fértil e bem estruturado, ele é necessário e ele garante um bom rendimento das culturas. Além disso, ele aumenta também a questão da resistência das plantas a doenças, a pragas, até as próprias presenças de plantas daninhas na área. Além disso, a partir de um bom solo, você consegue estar produzindo alimentos saudáveis e também alimentos de qualidade. E além disso, também, obviamente, o solo ele é um recurso natural limitado e ele é vital para a manutenção da vida na Terra. E a qualidade do solo ele é afetada por alguns aspectos. Dentre esses, o que se destacam é a questão da erosão do solo, a poluição do solo também, exploração intensiva e também a degradação ambiental. Principalmente esses fatores são os que mais influenciam no aspecto de uma boa qualidade do solo. E um solo saudável ele é importante para a conservação da biodiversidade e também da sustentabilidade da agricultura e da produção de alimentos. Então, portanto, é essencial estar cuidando e estar preservando o solo para garantir a capacidade de sustentar a vida no planeta. Então, agora eu vou estar abordando o ponto-chave em que eu quero chegar, que é qual que é o melhor tipo de solo para plantio. O melhor tipo de solo para plantio, ele depende primeiramente do tipo da planta, depende também do método em que você deseja cultivar, se é um método de plantio direto, se é um plantio convencional, o que você almeja nessa produção, ou seja, é o famoso depende. Então, vários aspectos eles influenciam qual que é o tipo de solo ideal para o bom desenvolvimento da cultura em que você deseja estar cultivando. Só que, no entanto, existem alguns fatores básicos, como, por exemplo, um solo fértil, um solo bem drenado, um solo rico em nutrientes, que é o ideal para a maioria das plantas. Agora, eu vou estar citando a partir de agora quais são as principais características que são desejáveis para um bom solo para o plantio. Primeiro ponto de suma importância que é a textura adequada. O solo ele deve ter uma textura que ele permite com que as raízes
elas se desenvolvam de forma fácil, que as raízes elas não tenham uma dificuldade para estar penetrando no solo, que o solo não impeça a penetração, o desenvolvimento das raízes no solo. Então, os solos mais recomendados, baseados na sua textura, são solos com uma textura mais média, que é cerca de uma mistura de areia, argila e também matéria orgânica, que são os mais ideais para a maioria das plantas. Outros pontos, questão da boa drenagem, que eu já citei anteriormente. Um solo bem drenado, ele permite que o excesso de água seja eliminado facilmente, e isso evita com que as raízes das plantas acabam apodrecendo, e solos com alto teor de areia são bons para o processo de drenagem. Então é algo que deve se buscar principalmente em locais com alta tendência de chuvas, com chuvas durante boa parte do ano. Então deve-se ficar atento a essa questão, porque o solo, se ele for um solo com uma má drenagem, isso pode estar inviabilizando esse escoamento, né, a partir da chuva, e que acaba influenciando na qualidade do sistema radicular da planta presente ali na área. Outra questão, pH equilibrado. Então, o pH do solo ele deve estar dentro da faixa ideal para que a planta que se deseja cultivar, né? A maioria das plantas ela prefere solos que são ligeiramente ácidos, com um pH entre 6 e 7. Outro ponto que é a presença da matéria orgânica. Então, a matéria orgânica é muito importante para, principalmente, fornecer nutrientes para as plantas e também manter a estrutura do solo. Composto orgânico, adubo orgânico, estrume animal são exemplos de alguns materiais que eles podem ser adicionados ao solo para melhorar a sua fertilidade. Alguns solos eles já se caracterizam por ter um alto teor de matéria orgânica naturalmente, então não há a necessidade de você estar fazendo essa incorporação de adubos, de estercos, mas em grande parte do solo, caso você queira deixar ele mais rico nutricionalmente, com um alto teor de matéria orgânica, aí sim há essa necessidade de você estar realizando essa incorporação do estrume, do adubo orgânico, do composto orgânico e muito mais. E o outro ponto que é fundamental e primordial, que é a presença de nutrientes. Então, os nutrientes eles são essenciais para um bom crescimento, para um crescimento saudável das plantas. Então, um solo rico em nutrientes ele pode ser obtido principalmente com a adição de fertilizantes minerais ou fertilizantes orgânicos. Isso vai depender das características do seu solo. Essa questão nutricional, o ponto inicial que eu abordo em muitos vídeos aqui é a realização de uma análise de solo. A partir da realização de uma análise de solo, você consegue ter um diagnóstico completo das características do solo, em especial as características nutricionais. A partir disso, você consegue ter uma base melhor de como realizar essa correção ou como melhorar essa questão nutricional do solo, a partir disso, realizando a escolha do qual é o adubo ideal, o teor de adubo, o tipo de adubo e por aí vai. E antes de dar continuidade aqui no vídeo, vou deixar uma dica muito bacana para vocês, que é a Biblioteca do Agro. Então, o que basicamente é a Biblioteca do Agro? A Biblioteca do Agro é o nosso acervo mais completo de livros voltados ao agro aqui no Brasil. Então, você que está estudando, ou você que deseja tá se aprimorando, está obtendo conhecimento a partir da leitura aí de livros voltados à agricultura, à pecuária de forma geral, conheça a nossa biblioteca. Entrando nesse acervo, você vai conferir milhares e milhares de livros voltados à agricultura e com um preço super acessível. Tem livros lá que a partir de R$ 2,99 você já consegue estar adquirindo ele, tá bom? Então, para estar conhecendo um pouquinho mais, para estar sabendo um pouquinho mais, eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição, ou então, caso você estiver vendo pela TV, pelo computador, tem o QR Code aí na tela, só bater o celular que você já vai ser direcionado para o site. Tá bom? Então conheça lá, Biblioteca do Agro.
Então, bora dar continuidade aqui no vídeo. Eu vou comentar agora em relação a principais classes de solo para plantio. Então, o solo, basicamente, eles são divididos em algumas classes. Cada classe apresenta suas características distintas e existe determinado grupo de plantas que se adapta melhor a essas determinadas classes, em que eu vou estar comentando agora. A primeira classe que eu vou estar comentando é em relação à classe dos solos arenosos. Então, basicamente, os solos arenosos, eles são solos com uma alta concentração de areia e, ao mesmo tempo, uma baixa capacidade de retenção de água e também de nutrientes. Esses solos arenosos, eles se caracterizam por ser solos bem drenados, só que eles podem necessitar de uma irrigação frequente e também de uma adição de fertilizantes para manter a sua fertilidade. Outra classe é a dos solos argilosos. Diferentemente dos solos arenosos, os solos argilosos são solos com uma alta concentração de argila e também uma baixa drenagem. Então, eles têm uma alta capacidade de retenção de água e nutrientes, só que eles podem necessitar, dependendo de uma correção de pH ou uma adição de matéria orgânica para estar melhorando a estrutura do solo. Temos também os solos calcários. Os solos calcários, eles são solos com uma alta concentração de cálcio e também de pH elevado. Eles podem ser alcalinos demais para algumas plantas, mas também eles podem ser corrigidos com a adição de materiais ácidos. E os solos orgânicos. Os solos orgânicos, eles são muito conhecidos também, são muito utilizados, porque eles são solos muito ricos em matéria orgânica, sendo essa turfa, humus, solo de várzea, e eles são geralmente solos férteis, e eles também possuem uma grande capacidade de retenção de água, só que uma questão é que eles podem às vezes ser ácidos e necessitarem também de uma correção de pH. E a última classe de solo é a dos solos mistos. Então, solos mistos, igual o próprio nome já diz, é o solo com mistura de areia, de argila e também de matéria orgânica. Esses solos mistos, eles geralmente são solos mais férteis, eles possuem uma boa drenagem e também uma capacidade de retenção de água e também de nutrientes. E esses solos, eles são ideais principalmente para grande parte das plantas existentes. Então, assim, caso haja dúvida, às vezes em alguma classe para estar realizando plantio, a classe ali dos solos mistos é a mais recomendada, pois ela tem um pouco de todos os aspectos dos outros solos que eu abordei agora há pouco. E são solos que eles podem ter uma melhoria ali por meio da adição de nutrientes e também da correção de pH. Então, basicamente é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, caso vocês queiram saber mais informações, queiram se aprofundar mais no assunto, aqui na tela a gente está deixando nossas redes sociais. Tem nosso Facebook, Dade Tecnologia e Aplicação Agrícola. Tem nosso Instagram, @DadeBRAgro. Aqui na descrição, aqui embaixo, né, a gente vai estar deixando outras redes sociais nossas também, grupo do WhatsApp, Telegram, para você estar lá conhecendo, entrando em contato com a gente. Beleza, então? Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Até mais e tchau, tchau.